Gente, eu quero trazer hoje, eu ouvindo uma mensagem, eu torço para que isso aconteça com você, porque isso me faz um bem e uma direção. Eu ouço, no mínimo, por semana, eu vou chutar baixo assim, umas 5 ministrações. Eu ouço. Porque como é que eu vou passar algo que eu não... Se eu não tenho dinheiro e você está precisando, eu posso te emprestar? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém dá o que não? Então, óbvio que se eu ministro 3, 4 vezes por semana, óbvio que eu tenho que me alimentar, porque se eu não tenho força, se eu não me alimento, eu não tenho força para trabalhar, para executar as coisas. Espiritualmente não é diferente. E ouvindo uma mensagem do apóstolo, essa semana passada, uma frase me marcou. E a frase dele foi uma frase que se você olhar talvez a pregação, se aqui todas as pessoas olhar, um ou outro vai encontrar a frase. Mas o que eu disse que eu torço para você é porque, gente, eu meditando na Bíblia, eu aprendo muito. Eu tenho direção, eu tenho orientação, eu tenho coisas na minha Bíblia aqui, que eu estava buscando uma resposta de Deus. E eu anotei aqui, dia tal, Deus disse para mim não fazer tal coisa. Está anotado na minha Bíblia. Dentro desse texto, meditando naquele texto, o Senhor disse, para com isso e agora faz isso. Então, essa Bíblia aqui, ela é um amuleto para mim, né? Porque é assim que Deus nos dá a resposta. E ouvindo a palavra, a gente recebe muita direção, muita orientação. Eu recebo demais ouvindo a palavra, demais. Não importa quem ocupa aqui, não importa se tem jeito para pregar, se tem mais conhecimento teológico, mais experiências práticas, não importa. Eu sempre aprendo e eu encontro resposta para a minha vida, lendo a palavra e ouvindo a palavra. E o dia que você descobrir isso, tá? A sua vida, eu tenho certeza que ela vai mudar. Por isso que eu digo assim, ó, que eu acho, é o meu ponto de vista pessoal, um culto, você vir um culto por semana, é muito pouco. Não no sentido de estar na igreja, mas no sentido de se alimentar da forma correta. No sentido de receber as direções de Deus para a tua vida. Vamos lá. Se o seu filho, ele tivesse um encontro semanal com você, pai, você, mãe, uma vez por semana, um encontro semanal, seria suficiente para ele direcionar, nortear a vida dele? Sim ou não? Sim ou não? Não. Deus é nosso Pai. Não há como Deus direcionar e nortear a nossa vida se o nosso contato com Ele, com a vontade dEle e com a direção dEle para a nossa vida, for uma vez por semana. Então, nós precisamos nos alimentar das coisas de Deus. E a frase que dela o Senhor me deu essa mensagem é: crescimento é mandamento. Eu vou falar sobre isso em poucos minutos aí, mas eu quero falar sobre esse tema, crescimento é mandamento. A palavra de Deus, lá quando Deus criou o homem, o Senhor disse para o homem, coloca aí Gênesis 1 e 28. E Deus abençoou, primeiro Ele criou a sua imagem e semelhança, e Deus os, o que diz ali? Abençoou, e Deus lhes disse. Deus falou com eles: frutificai, multiplicai-vos. Tem outra tradução que diz: crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra. Então, estou falando do primeiro livro, do primeiro capítulo da criação.
quando Deus criou o homem, Deus disse para o homem: cresçam, frutifiquem, se multipliquem. E o crescimento na nossa vida é o que vai nos trazendo inúmeros benefícios. Todo crescimento tem fases, nós temos que entender as fases. Mas nós temos que crescer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, a igreja de Corinto, aliás, as cartas, a Bíblia também chama de epístola, que é a mesma coisa que carta, é um sinônimo. Eram lugares que Paulo tinha aberto uma igreja. Ele ia lá numa cidade, ele evangelizava as pessoas e ele estabelecia uma igreja. Muitos lugares eram em casas. E aqui ele chega para essa igreja, ele envia uma carta para essa igreja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então era uma cidade, eram moradores. Então poderia dizer, a primeira carta que eu mandei para a igreja de Portão, aos portonenses, tá? Gosto de explicar, parece assim maçante, né? Eu costumo dizer que eu não respondo, eu explico. Mas porque eu nunca entendi o que é Coríntios. Até eu confundia às vezes, pensava, será que tem a ver com Corinthians, né? Mas o Palmeiras não está na Bíblia, né? Só o Grêmio, né? Quando o imortal se revestir da imortalidade, então o Grêmio está na Bíblia. Mas o Inter também, Jesus disse, os pobres sempre tereis entre vós, né? Estou brincando. Já sabe para que eu torço nessa terra, né? Estou brincando mesmo, tá? Tem a intercessão, né? Intercessão. Nunca tinha pensado nisso. Mas o que é certo, pastor Ronaldo, é que o vermelho não entra no céu. É certo. Carne e sangue não entrarão no reino dos céus. É complicado isso aí, gente. Dá para dar um debate teológico isso aí, viu? Isso eu estudei também na Bíblia, isso aí tudo. Tá, vamos voltar aqui. Aqui o apóstolo Paulo, nós estamos fazendo uma de igreja de Coríntios agora, falando bobagem espiritual, tá? O apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, não dá para conversar com o pastor Caso, com o pastor Ronaldo, é o que ele está dizendo aqui. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Não deu. A igreja era nova e o povo não entendia as coisas espiritualmente. Então o apóstolo Paulo diz: eu tive que falar com vocês como a carnais, como meninos em Cristo. O que o apóstolo Paulo chama de carnal? Carnal é aquela pessoa que não está disposta a fazer a vontade de Deus, o que precisa ser feito. Por exemplo, uma criança. Uma criança, ela sabe o que precisa ser feito? Sim ou não? Não. Se deixar a criança, só come o que quer, só faz o que quer, a hora que quer e do jeito que quer. Eu estava falando para o Dom agora aqui, né? Meu filho, eu quero sentar, pai. Não, porque ele não sentou. Eu estou cansado. Tá, mas tu correu a tarde inteira, como é que está cansado? Eu disse, olha para a igreja, louvor é de pé. A gente assiste a palavra sentado. É assim que funciona. Criança, quando o apóstolo Paulo fala, por que carnal? Vontade da carne. Meu filho queria fazer o que no louvor? Sentar. Criança tem que ser em si. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Gente, vocês não, apesar de adultos, humanamente, são crianças espiritualmente. Vocês são adultos, ninguém está chamando você de bebê aqui, tá? Mas espiritualmente, também existe uma forma, uma fase. Existe um crescimento espiritual, assim como existe um crescimento humano. E é isso que Paulo está dizendo quando diz para eles, olha, vocês são carnais. Eu não consigo ainda falar com vocês num nível mais profundo espiritualmente, porque vocês continuam fazendo só o que a carne de vocês tem vontade. Está com vontade, ora. Se está com vontade, vai na igreja. Se está com vontade, serve a Deus. E se não está, não serve, não vai na igreja, não ora e não faz nada. Com leite,
eu vou criar vocês, não com carne, porque ainda não podeis, não podíeis, e vocês ainda agora não podem. Você dá carne para um recém-nascido? Sim ou não? Não. Tem uns mais antigos e mais grossos que querem enfiar, né? Dá ali uma carne para ele chupar. É ou não é? Tem sempre um assim, né? Tem sempre um assim. Que quer dar uma carne para chupar, para mostrar que é gaúcho, né? É ou não é? Sempre tem um assim. Quer dar um refri para a criança. Quanto mais privado que não presta, do que não é bom, melhor, né? Mas tinha isso foi na igreja, lá em Novo Hamburgo, lá nos jovens até. O pai e a mãe não davam refri de jeito nenhum, né? Daí uma hora o filho começou a pedir, apontar, sabe? Apontar, mas da onde ele tirou, né? Aí começaram a acompanhar. Daí tinha um amigo que pegava refri e dava para a criança. Pegava refri e dava para a criança. Só no sábado à noite ele tomava refri. Meu Deus, mas aí os pais foram lá falar com um amigo lá, não dá refri, a gente não dá refri para ele. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Por quê? Porque essa igreja não estava crescendo. Não estava crescendo. E crescimento, como eu disse, é mandamento. Agora vamos para Hebreus 5:12. Olha agora a crítica que o autor da carta aos Hebreus, que não se tem por certo quem escreveu esse livro, mas olha a crítica que ele vai fazer aqui. Alguns pensam que foi até Paulo, mas não é comprovado, então não dá para dizer. Por isso que às vezes a gente diz assim, o autor da carta aos Hebreus, porque a gente não sabe quem é o autor, tá? Não sabe quem escreveu. Porque devendo já ser o que, gente? Mestres pelo tempo. Quer dizer, a pessoa está tempo na igreja, já era para estar ensinando os outros. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. Quais são os primeiras coisas, os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Aí ele vai dizer, mesma coisa que Paulo disse lá aos Coríntios, né? E vos haveis feito, vocês estão se fazendo de criança, e criança necessita de leite, e não de alimento sólido. Criança se alimenta de leite. Vocês estão tanto tempo já com Deus, mas estão ainda se mostrando infantis. Quer dizer, vocês têm tanto tempo de igreja, mas não estão mostrando o crescimento que deveriam mostrar. Não estão crescendo o suficiente. Como pastor, e não como pastor, como cristão, eu nunca passei, veio a mim uma situação, eu nunca peguei aquela situação, fui levar lá para o pastor orar, eu nunca fiz um pedido de oração, todos os anos que eu fui membro lá na sede, eu nunca fiz um pedido de oração, nunca. Quando uma necessidade de alguém vinha até mim, o que eu fazia? Eu orava, porque se veio até mim, é para mim orar. Eu contei aqui há um tempo atrás uma história, um dia eu cheguei do meu trabalho, e cheguei lá na igreja, eu ia muito na igreja, fim do dia, era um lugar que eu gosto de estar na igreja, né? E aí eu fui lá, e aí me disseram, uma irmã da intercessão, tinha que ser da intercessão. Cássio, que bom que tu apareceu. Pastor, eu fui consagrado em 2010, isso aí foi muito antes. Tem um irmão em depressão, tentou se matar, nem era irmão, um rapaz na depressão, tentou se matar, E a igreja tinha um punhado de pastor. Tu vai lá? Eu vou, me dar o endereço aí, deram Campo Bom, fui, acompanhei ele, levei para a célula que eu tinha na minha casa, enfim. Até que ele venceu a depressão dele, eu acompanhei ele. Ele tomava 8 remédios, quando ele parou de ir na célula, né? Ele parou, enfim, ele tomava só mais um. Foi não eu, né?
Os médicos foram orientando, gradativamente ele foi diminuindo, ele estava bem, estava muito bem. E melhorou bem demais, inclusive, né? Eu já contei a história dele. Um dia, estou entrando na célula, entrou umas irmãs, ele olhou para mim e disse assim, que vontade de dar uma apertadinha naquela bunda. Ah, gente, e eu que vontade de dar um soco na cara dele. Ah, fiquei muito bravo, muito, e chateado, sabe, por todo o trabalho que eu tinha feito de acompanhar, de visitar, o cara em depressão, tentou se matar, cortou os pulsos, sabe? E aí quando se liberta, só quer saber de frescura. É brabo, né? E daquilo ali em diante, gente, não vi mais ele. Não sei se hoje se está vivo, se está morto. E tem muita gente que é assim. Até li um texto essa semana, não vou lembrar agora, mas foi em Lucas, daquela grande ceia, né? Que eu li o texto, mas o texto aí um diz assim, tem uma grande ceia, os convidados não vêm. Por que eles não vêm? Aí um diz assim, eu não vou poder ir, porque eu tenho que cuidar do meu campo. Aí o outro diz, comprei 5 juntas de boi, vou ter que experimentar. É a mesma coisa que o cara, tu vai hoje? Hoje não posso, comprei um carro novo, vou dar uma passeada. Pegou 5 juntas de boi e foi experimentar. O outro, por que tu não vai hoje? Eu tenho que trabalhar. E o outro, acabei de casar. Aí o senhor, o dono da festa, ele faz o seguinte, pegou os empregados e disse, vai nas ruas, convida todo mundo que está aí, já que os que eu amo, já que os que eu ajudei, depois que eu ajudei, preferiram a mim do que as coisas que receberam, então chama todo mundo que está aí fora, chama qualquer um que vocês acharem e bota para dentro, porque a festa vai ter, indiferente se eles não quiserem. O que esse texto quer dizer para nós? O Senhor nos dá um trabalho, e a gente coloca o trabalho acima, porque o que seria aquela ceia? É a comunhão. O que isso significa para nós? Deus quer ter conosco comunhão. Eu não posso ir, eu não posso estar em comunhão ali contigo, porque eu tenho que cuidar agora do campo. Foi Deus que te deu esse campo. Eu não posso ir porque eu tenho que experimentar as coisas que eu adquiri. Eu tenho que desfrutar das coisas que eu adquiri. Pois é, mas será que não foi Deus que te ajudou a adquirir essas coisas? Não pode. Será que Deus não abriu essa porta de trabalho? Minha família, mas será que a sua família não foi Deus que uniu, ou que talvez restaurou para que hoje você tivesse essa família, mas você não pode ir por causa da família? Deus não está dizendo deixa a família. O que a gente pensa? Pega a família e vai junto. Amém? Amém, gente? É Lucas ali 11, 12, 13, 14. Tem Mateus também, mas eu li em Lucas essa semana. Então, muitas vezes Deus nos dá as coisas. Deus nos abençoa. E nós esquecemos de Deus para cuidar daquilo que Ele nos deu. Quantas pessoas têm um filho? Mulheres que oram por um filho, por ter um filho, e depois o filho é a vida delas. Quero dizer, o filho de todo mundo aqui vai crescer, vai casar, e você vai deixar de ser prioridade na vida dele. E isso é a lei da... Então aproveite seu filho enquanto está com você. Amém? Porque isso é a lei da vida, e eles têm que fazer isso mesmo, porque no natural, a gente chama de natural, né? Mas assim, no normal, aos nossos olhos, não aos olhos de Deus, os filhos enterram os pais, sim ou não? Isso é uma visão humana, porque cada um tem um tempo de vida terrena estabelecido por Deus, está lá no Salmo 139. Cada um tem seus dias contados, então a gente não sabe se vai primeiro, mas na maioria das vezes os filhos enterram os pais. Então eles vão viver em roda de ti? Quero dizer, não é saudável. Filhos barbados, filhas barbadas, não é normal, não é saudável. Eles têm que constituir as suas famílias, amém? Ou viver para o sagrado. O apóstolo Paulo ensina isso na Bíblia. Bom é que as virgens não se casem, é um conselho que ele dá, mas não se casem para ser umas freiras, amém? Não é o que está na Bíblia, mas o apóstolo Paulo diz, para quê? Para cuidar das coisas e de como agradar ao Senhor. E as casadas têm que se dividir entre agradar ao Senhor e cuidar da família.
Os homens, que legal aqueles que conseguem servir o celibato. Legal, mas não consegue, então casa. Casa e vai se dividir entre servir a Deus e cuidar da sua família. Está vendo como a Bíblia ela tem, gente, resposta para tudo. Direção para tudo. Lá em 1 Pedro 2:1, olha o que diz o texto. Agora é Pedro falando, porque era uma realidade, o que todos os apóstolos estavam vivendo. Diz aqui, deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda murmuração, desejai afetuosamente, como meninos, a minha tradução diz recém-nascidos. O leite, aqui diz racional, a minha tradução diz o leite espiritual, não falsificado, para que por ele, por esse leite, vades, o que a gente crê? Então a palavra de Deus, sempre que você lê leite na palavra, leite é alimento. Mas é alimento para o crescimento. Deixem as coisas erradas, desejem afetuosamente como meninos novamente nascidos ou recém-nascidos, esse nascimento espiritual que Pedro está falando. O leite espiritual, deixa eu ver, ali diz não falsificado, aqui diz puro, para que por meio dele, desse leite, cresçam. Quer dizer, a palavra de Deus, bom, o primeiro ponto que eu gosto aqui, é que Pedro ele diz assim, ó, desejai, afetuosamente. Ou seja, nós temos que desejar o crescimento. Nós temos que desejar o crescimento, assim como a gente quer ver o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos, nós temos que desejar o nosso crescimento espiritual também. E o nosso crescimento, não só espiritual, mas eu penso a nível de alma, a nível de entendimento, nós temos que desejar o nosso crescimento. Olha aqui, você quer que seu filho seja criança para sempre? Sim ou não? Bebezinho recém-nascido, dependente, quer? Ou quer que ele cresça e se desenvolva? Se você levar seu filho no médico, aqui a gente tem uma leva de bebê assim, ó, e cada semana uma outra fica grávida. É uma igreja que frutifica, multiplica. Ó, gente, vamos dar uma segurada aí. Não tem mais berçário aí. O pessoal a Lise vive, pastor, não sei o que eu faço, nem eu. Te vou oferecer, como é que é aquela que o homem faz, como é que é é essa aí, vamos ver se a gente arruma umas aí para os irmãos, porque tu é louco. Amém? Mas nasce as crianças, a gente quer que eles cresçam, se a gente levar no médico, o médico dizer que está abaixo do normal, a gente se preocupa. Ok, sai do filho e vai para ti agora. Como é que está o teu crescimento espiritual? Crescimento é mandamento. Como está o teu crescimento? Como pessoa, vamos lá, como indivíduo. Entra ano, sai ano, você coloca um alvo. Eu quero ser melhor esposa, melhor mãe, melhor filha, melhor pai, melhor marido. Eu quero ser menos isso, quero ser mais aquilo. Pois é, teoria, papel, aceita tudo, mas na prática, como é que está o teu crescimento? Não, esse ano eu quero quitar as minhas dívidas, eu quero fazer uma poupança, eu quero planejar umas férias, eu quero alcançar, eu quero renovar, eu quero melhorar. Pois é, isso tudo é bênção. Desejai afetuosamente, como recém-nascido, o leite para o crescimento. Então, entenda o seguinte, crescer é mandamento, mas para crescer eu preciso me alimentar da maneira certa. Para crescer, nós precisamos nos alimentar da maneira certa. Entra ano, sai ano, sua vida profissional é a mesma coisa. Por quê? Porque você não está buscando se alimentar da maneira certa na área que você está trabalhando. Estão me entendendo? Sim ou não, gente? As pessoas querem crescer, mas elas não se alimentam da maneira certa. Eu quero crescer em Deus, mas não busca mais a Deus. Ninguém vai ter mais.
fazendo a mesma coisa. A sua vida é de acordo com aquilo que você faz. E você não vai ter mais fazendo o mesmo que você sempre fez. Einstein disse, que é insanidade querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas. Insanidade, quer dizer, está fora da casa. Se você quer mais, faça mais. É o que Pedro está dizendo: desejai afetuosamente, como recém-nascidos. Agora, não um recém-nascido humano, mas um recém-nascido na tua concepção de família, um recém-nascido na tua concepção profissional, um recém-nascido na tua concepção espiritual. Desejar crescer faz parte, porque crescimento é mandamento, é uma instrução, é uma direção de Deus para o ser humano. Mas como que eu cresço? 1 Timóteo 4:6, olha o que diz. O apóstolo Paulo aqui, ele diz a Timóteo, porque por isso foi pregado o evangelho. 1 Timóteo, tá, Pedro? 1 Timóteo 4:6, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo. O que ele tinha que propor? Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ali diz criado. Essa tradução me atrapalha uma barbaridade. Mas criado é, quando eu vejo uma pessoa, um filho bem criado, Uma pessoa, quando a gente vê uma pessoa, vamos ser sinceros, engordou. Tá bem criado. Fala assim. A minha tradução diz nutrido. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Ou seja, crescimento é mandamento, mas para crescer eu preciso me alimentar, e me alimentar da palavra da fé, da palavra de Deus, porque na palavra de Deus eu encontro os nutrientes para o meu crescimento. Escute aqui, na palavra de Deus eu encontro os nutrientes que vão me ajudar a crescer em todas as áreas e em todos os sentidos da vida. Agora, coloque Hebreus 5:11. Olha o que diz aí o texto. Do qual eu tenho muito que dizer, temos muito que conversar, mas está difícil falar com vocês, porquanto vocês estão se fazendo negligentes para ouvir. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Depois vem o 12 que a gente já leu, porque vocês deviam ser mestre, vocês estão precisando de leite ainda. Mas deixa o 11. Porque o povo, essa igreja, a igreja dos Hebreus, não estava crescendo. Por quê? Porque eles estavam sendo negligentes em aprender. Porque a gente aprende, como gente? Ouvindo. Eles estavam sendo negligentes no ouvir, eles não estavam querendo aprender para crescer. E isso é o que acontece com as pessoas. Pegar o gancho aqui do pastor Ronaldo, que ele disse: se permita estar errado. Quantas vezes os casamentos estão indo à falência, a vida financeira está um fracasso, mas por quê? Porque a pessoa ela continua sentada em cima da razão dela. Continua sentada em cima de conceitos errados. O que disse Jesus? Se a luz que em ti há são trevas, quer dizer, se aquilo que você enxerga como certo, porventura estiver errado, você está nas trevas. Amém, gente? Então, crescimento é mandamento, mas para crescer eu preciso estar bem nutrido, bem alimentado. Mas como eu me alimento? Aprendendo. Eu tenho que aprender a me alimentar.
E aí eu vou crescendo e eu vou descobrindo o que eu preciso. Assim como o nosso crescimento humano, tem que ser o nosso crescimento profissional, gente. Tem que ser o nosso crescimento no quesito família e amigos, relações humanas. Da mesma forma, ou como prioridade, o nosso crescimento espiritual, é preciso crescer espiritualmente, até para a gente conseguir ouvir a voz de Deus e ouvir o que Ele tem de direção para a nossa vida. Amém? 1 Timóteo 4, do 6 a 8. E esse é o nosso último ponto. Propondo essas coisas, irmãos, é esse aí mesmo. Serás bom ministro de Cristo, criado, nutrido, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita o que não constrói, o que não edifica, fábulas profanas, conceitos velhos. Observe bem aqui agora. Primeiro Paulo diz, olha, te alimenta, nutre o teu espírito para o crescimento. E depois ele diz assim, rejeita o que não tem proveito e faz o quê? Exercita-te a ti mesmo na piedade. E o verso 8, porque o exercício corporal para pouco se, o que, gente? Aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Eu vou explicar esse texto. A Bíblia está dizendo que o exercício não é bom, mas a ciência comprova, não. O que o autor da carta, aqui, aliás, aqui é Paulo, né? Ele está dizendo o seguinte, por mais que você cuide do seu corpo, quando o apóstolo Paulo está dizendo para pouco se aproveita o exercício físico, é porque o corpo vai gradativamente acusando os problemas, sim ou não? Por mais que a pessoa seja aí como é que se diz hoje em dia aí, me ajudem aí, essas pessoas que fazem bastante exercício é o quê? Fisiculturista é aqueles que, né? Não é bem isso, mas a pessoa ela cuida do corpo, cuida muito do corpo, cuida assim, do físico, né? O personal que ajuda os outros a cuidar do corpo, já pensei essa aí também. Faltou aqui a palavra exata, tá? Mas vocês entenderam, sim ou não? Então vamos lá, vamos continuar. O nosso corpo, ele vai ter essa degradação. Quanto mais velho, não adianta, gente, não adianta. Pode ver que as mulheres vão se espichando, mas não tem para tudo. Né? Dizia um amigo meu, quando a minha sogra, ela abana, ela sempre ri, porque espicha. Sabe? A sogra dele era era dona da Jaque Tecidos, ali em Novo Hamburgo, sabe? E ela tinha feito tanta plástica que ele dizia assim para nós, tem que ver minha sogra, ela sempre ri para mim quando dá tchau. Não é porque ela gosta de mim, é que ela fez muita plástica, e daí espicha e ri junto. Então, o corpo, ele acusa, pode fazer, pode injetar esses negócios agora que estão injetando em tudo aí, né? E bota aqui Botox, né? Botox. Eu conheci só o Rodox, né? Mas tudo bem. Vai ser aí de matar barata, né? E aplica, e puxa, e bota, e espicha. Gente, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, por mais que a pessoa cuide do corpo, é temporário isso. É bom, ok? Por isso que ele diz, não, ele não diz que não aproveita, ele diz que para pouco, que pouco é esse? É pouco tempo, porque a vida terrena passa muito rápido. Agora, a piedade, ela é para tudo aproveitosa. Por quê? Porque a nossa vida espiritual, ela vai nos levar à eternidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Cuidar do corpo é bom, mas por mais que você cuide, é temporário o teu corpo. Agora, a tua vida espiritual, nós temos que exercitar. Porque eu vou dar um exemplo, eu fiz a cirurgia no passado, e eu fiquei com a minha perna, então, deu 2 meses praticamente que eu fiquei com ela, eu não pisava no chão. Gente, eu olhava para a perna assim. Quem já engessou braço ou perna, levanta a mão. Você entendeu o que eu estou falando, né? Fica assim.
Uma vez a gente visitava uma jovem ali em Voti, ela tinha um câncer, 21 anos ela tinha. E ela só estava deitada, não me lembro onde é que era o câncer dela. E, gente, cada semana parece que a coisa piorava, porque ela não se mexia. Quando eu não exercito, eu fico atrofiado. É por isso a importância do exercício espiritual. É por isso a importância do exercício na família, eu buscar crescer como família. A nossa família tem que ser dinâmica. A nossa vida profissional, ela também tem que ser dinâmica. A gente tem que estar buscando melhorar e crescer sempre. Por isso que crescimento é mandar. O que é mandamento? É aquilo que Deus sabe que se você fazer, vai dar o resultado que glorifica a Deus e contribui com a tua vida. Tudo que Deus pede não é para pior, é para o nosso se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que a Bíblia nos orienta, gente, não é para piorar a nossa vida. Pelo contrário, é para melhorar. Aquilo que não cresce, atrofia. Se você não se exercita profissionalmente, você atrofiou. E aí a tua vida fica insatisfatória nessa área. Se você não exercita a sua vida familiar, ela atrofia. Teu casamento, tua família, é uma insatisfação. Se você não exercita as práticas espirituais, se você não se dedica não só a aprender as coisas de Deus, mas a praticar a palavra, a sua vida espiritual atrofia e perde a graça. Você perde a beleza, gente. Então a importância do exercício, ele é fundamental. O que é o exercício? É a prática da palavra de Deus. O que é o exercício? É eu buscar crescer naquelas áreas que eu estou atrofiado, que eu estou estagnado. Então o crescimento, ele depende de duas coisas. Eu me alimentar da maneira certa e eu me exercitar. Pode ver, por que a criança ela cresce, a criança come e se exercita. Criança come e está pulando, come e está rolando, come e está furungando para um lado e para o outro. Esse desenvolvimento da criança está muito ligado ao exercício que ela pratica. Por isso que ela cresce. Ela tem que ter alimentação saudável e exercício. Sua vida familiar, material, espiritual. Você tem que se alimentar da maneira certa e se exercitar. E aí o crescimento, ele se estabelece na sua vida. Amém, gente? Entenderam a palavra? Sim? Então vamos nos colocar de pé. Eu tinha mais, mas eu parar por aí por causa do horário. Falei demais nos anúncios, né? Mas deu para entender a mensagem, amém? Crescimento é mandamento. Mas para crescer eu preciso me alimentar. Me alimentar da forma certa. E juntamente com o alimento eu preciso do exercício. É a mesma coisa o conhecimento. Você adquire o conhecimento, mas você não vale pelo que sabe, você vale pelo que você pratica. O que tu é? Eu sou um dentista. Tá, mas tu tem uma clínica odontológica? Não, mas eu sou dentista. Tu não vale pelo teu diploma, tu vale pelo exercício. É o exercício que traz o resultado. Que nenhuma pessoa falou, olha, já faz 6 meses que eu estou pagando a academia e não estou vendo resultado nenhum. Eu acho que eu vou ter que ir lá pessoalmente ver o que está acontecendo. Amém? Não adianta pagar a academia e não ir, gente. Amém? Não adianta vir na igreja e não praticar. Não adianta querer o conhecimento, mas para não aplicar. Agora, crescimento é mandamento, a vida para, as coisas param, os resultados param. Que coisa mais, como eu disse, eu olhando, estou falando da minha perna, assim, eu olhava. E até perguntei para o médico, disse, será que volta ao normal? Ele disse, tem que exercitar. Tem que o quê? Exercitar. Tem que exercitar.
Sabe quando tua vida vai começar a melhorar? Quando você vai ter o crescimento que você clama a Deus para ter. As pessoas clamam por crescimento. A palavra de hoje trouxe resposta. O que eu preciso para crescer nessa área da minha vida? Eu preciso me alimentar da maneira certa. E eu preciso exercitar. Assim como você entende para o corpo, entenda para a alma, entenda para a família, entenda para o trabalho e principalmente entenda para as coisas de Deus. Nós temos que crescer, gente. Nós temos que crescer. Sabe, o movimento que está aí fora no mundo, eu tenho certeza que a maioria aqui não concorda com esses MST, essas pessoas que invadem e tal. Sabe o que essas pessoas querem? Essas pessoas, elas querem que quem tem resolva o problema delas que elas não têm. As pessoas querem que o governo resolva o problema da vida delas. Sim ou não? É isso. Vai ver as pessoas mais miseráveis aí, à margem da sociedade. São pessoas que quando você vai lá, elas querem que você resolva o problema deles. Ontem eu estava falando com um vereador aqui da cidade, e ele dizendo para mim que o pessoal vai na Câmara lá com uma conta de luz. Vai na Câmara com um pedido de alguma coisa. Eles têm os seus problemas e querem que os outros resolvam. Na verdade, eles não querem crescer. Eles não querem mudar. Eles não querem melhorar. Não estou dizendo que é todos, né? Mas qualquer um pode vencer uma situação na vida. É só... Por isso que Pedro diz, desejai como crianças, novamente recém-nascidas, o leite, o alimento, para que vocês venham a crescer. Desejem o alimento certo para vocês crescerem na vida. Agora eu vou trazer para as outras áreas. Eu vejo na igreja isso hoje. As pessoas querem que o pastor resolva o problema. Eu estou aqui para ensinar a vontade de Deus. E é fazendo a vontade de Deus que a tua vida vai ser transformada. Amém? Mais uma vez você aprendeu hoje. Duvido que você está saindo daqui sem aprender nada. Não tem um culto que você vai sair daqui sem aprender nada. Porque eu me dedico a estudar, a ouvir, a me alimentar, para conseguir passar um alimento que você vai levar e vai ajudar a sua vida a melhorar. Amém? É para isso que eu dedico. Deu meu tempo, né? Esse é o meu papel como pastor. Eu não posso estar andando aí com o número de membros que a gente tem. Tem como. As pessoas têm os problemas e querem que o pastor resolve. É a mesma coisa das pessoas que estão numa situação precária e quer que o governo resolva. A solução está em você desejar o crescimento, se alimentando da forma certa e exercitando essa área da tua vida. Amém? Se está atrofiada, tem que exercitar, tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, porque senão a vida vai continuar igual. Amém? Vamos orar, senão não vou parar de falar, né? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela maneira que o Senhor sempre fala com cada um de nós quando a gente se reúne aqui. Muito obrigado, Paizinho. Quero abençoar os que aqui vieram, os que ouviram essa mensagem. Quero abençoar aqueles que ouvirão essa mensagem, Senhor, através das redes sociais. Pai, que essa palavra, ela traga o crescimento em cada área da vida daqueles que a levarem a sério, que a colocarem em prática, que a exercitarem. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo a todos os que aqui vieram. Peço que a tua graça seja sobre nós, que o teu Espírito Santo nos ajude a sermos praticantes e não apenas ouvintes de todo o ensino que temos recebido nesse lugar. Eu abençoo a todos, peço uma semana abençoada, debaixo da tua bênção e da tua proteção, e que nós possamos crescer em tudo, através do conhecimento que temos adquirido de Cristo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.